Olá, crianças! Mais um dia com as nossas videoaulas, não é verdade? Vamos começar com a aula de matemática. Então, vamos pegar o livro de matemática, certo? E colocar na página 52, ok? Livro de matemática, página 52. E como vocês já podem ver, né? Tia já colocou aqui no quadro. O assunto é sobre medidas de comprimento, certo? Vamos aprender o que é medida de comprimento, o que são as medidas de comprimento, certo? Mas antes, é bom a gente saber que há muito tempo atrás, quando a sociedade foi se formando, as pessoas foram construindo suas casas, seus barcos, né? Quando estava se formando a civilização, eles viram a necessidade de medir as coisas. Medir, por exemplo, o barco em que iam construir, medir a casa que eles estavam construindo e vários outros objetos. E naquela época, muito tempo atrás, eles usavam como medida, por exemplo, o palmo, a palma das mãos, né? O palmo, eles mediam em palmos. Também usavam a quantidade de passos, usavam também os dedos como medição, né? Alguns dedos. E só que o tempo foi passando e as pessoas foram inventando outras medidas de comprimento para medir, para auxiliar no serviço, né, que eles iriam fazer e muitas outras coisas. E hoje a gente conhece outros instrumentos para medir, porque esses instrumentos que a gente conhece hoje são precisos, né? Antigamente, quando se usava o palmo como medida, né? Por exemplo, eu queria medir esse quadro. Então, eu usava o meu palmo desse jeito assim, ó. Tá vendo? Até chegar no destino que eu queria. Certo? Porém, não era muito eficaz essa medida. Usar o palmo, a quantidade de passos, por exemplo. Porque cada pessoa tem o seu próprio corpo, tem a sua própria mão. A minha mão, com certeza, é diferente da sua. Então, dava uma certa diferença. E o tempo foi passando e eles foram vendo a necessidade de produzir algo que fosse mais preciso. E hoje nós temos alguns instrumentos de comprimento, de medir. Como você pode ver aí no seu livro também, nós temos o metro articulado, muito usado, né, para a construção de grandes, por exemplo, de casas, de grandes coisas. Temos também a fita métrica, muito conhecida, com certeza você já conhece, não é? A fita métrica usada por costureiras também, muito útil no serviço delas, mas não só isso, outras pessoas também usam. A régua, que com certeza você deve ter em casa como material escolar. E a trena, também muito usada por pessoas que querem medir um comprimento, uma coisa maior. Por exemplo, um tamanho de uma porta, certo? Então, a medida de capacidade chamada metro, ela tem esse símbolo aqui, que é o M, certo? E o centímetro, cm. O metro é maior do que o centímetro, certo? O metro é muito maior do que o centímetro. Você sabe o seu tamanho? Por exemplo, você já se mediu? Alguém mediu você? Com certeza, quando alguém vai medir você, ele diz quantos metros você tem, 1,10 m, 1,20 m. Então, o metro é a medida de capacidade, né, de comprimento, uma das medidas. E o centímetro para medir uma coisa menor, por exemplo, uma caneta. A gente pode medir e dizer quantos centímetros ela tem.
Você pode usar a sua própria régua para fazer isso, tá bom? Quando nós precisamos efetuar medições pequenas, nós usamos as unidades menores que o metro, como tia já falou aqui, usamos o centímetro. O centímetro é mais usado, mas também tem o decímetro e tem o milímetro. Aí no livro de vocês tem uma tabela. Tem aí, ó, maior que o metro. Qual a medida que é maior que o metro? É o quilômetro, representada pelo km, o hectômetro pelo hm e o decâmetro pelo dm, certo? O metro é a unidade de medida de comprimento, ok? Na página 53, nós temos a nossa atividade sobre essas medidas de comprimento. Aqui a gente vai usar mais é o metro e o centímetro. Lembrando, o metro, o símbolo é M, e o centímetro, cm. O metro é maior que o centímetro, certo? Então, tem aí, complete os espaços. Para medir nossa altura, usamos como unidade de medida o quê? O metro e o centímetro. Olha aí, tia já deu a resposta, certo? Para medir a nossa altura, nós usamos o metro e o centímetro, porque quando nós nos medimos, nós temos, por exemplo, você pode ter 1 metro e 30 centímetros, certo? Letra B. Para medir itens de seu estojo, como um lápis, uma borracha, um apontador, você pode usar como medida o centímetro. E já tá dando a dica, né? Isso que você vai escrever. O 2, você vai marcar um X nos instrumentos que nós usamos para medir a nossa altura. Então, vamos ver aí, com certeza vocês sabem. O 3, qual é a medida de comprimento mais adequado para medir nossa altura? Letra A. Qual é a unidade de medida que a gente usa para medir nossa altura? É o metro, o centímetro. Letra B, a largura da borracha, né? A borrachinha, a largura dela. A largura da porta, né? A largura da porta. Comprimento é o tamanho, largura da porta. E o comprimento de um lápis? Qual a unidade de medida que a gente pode utilizar? Certo? Página 54, número 4. Com a ajuda de uma régua ou de uma fita métrica, meça e escreva as medidas indicadas abaixo. Aí, a altura da carteira da sua sala. Você pode botar uma medida mais aproximada, tia também não tem muita noção de qual seja. O comprimento do quadro, a largura do livro de matemática, do seu livro de matemática, tá? A letra A e a letra B, você pode colocar uma base, mas com certeza, porque a gente não está em sala de aula, não tem nem como medir. Mas o seu livro você tem. Número 5, você vai completar o quadro. Metro, 1 metro tem quantos centímetros? Tem 100 centímetros. Se você olhar na sua régua ou numa fita métrica, você vai ver isso, tá certo? Número 6, use a régua para medir. Você vai medir de um pontinho ao outro, tá bom? E escrever aí no quadradinho quantos centímetros tem cada linha dessa, tá bom? Página 55, número 7, use a régua e meça o comprimento das figuras de um prego, de um clipe e de uma borracha. Se você não tiver esse objeto, você pode colocar mais ou menos, tá bom? O quanto você acha. Com certeza alguém vai lhe auxiliar e ele vai saber lhe guiar sobre isso. 8.
Use a régua e meça os lados da figura. Tem aí o triângulo, o quadrado e o retângulo. Então, você vai medir com sua régua, certo? Cada lado dessas figuras, ok? Página 56, número 9. Qual é o objeto mais comprido? Você vai escrever o nome. O 10, você vai completar com a unidade de medida mais adequada. Um adulto está medindo o tamanho. Você vai colocar M ou cm. Para metro, M. Para centímetro, cm. Número 11, meça com régua, com a sua régua, um lápis e uma peça de dominó. Você pode colocar mais ou menos uma base, tá bom? Página 57, tem aí 12. Ivone e Tereza trabalham em uma loja de tecidos. Veja quantos metros de tecido elas venderam em um mês de trabalho. Tem aí os tecidos, seda, algodão e linho, e metros vendidos por Ivone e metros vendidos por Tereza. Seda. Ivone vendeu quantos metros? 243. Quantos Tereza vendeu? 300. E assim por diante. E aí você vai colocar nos quadradinhos abaixo, somar essas quantidades de metro que foi vendido, tá bom? E abaixo você vai responder as perguntas: quem vendeu mais seda, quem vendeu mais algodão, e mentalmente você vai responder a letrinha C dessa pergunta, tá bom? Página 58, para finalizar, tem aí, você vai completar com as informações adequadas para cada figura, certo? Vai colocar se elas medem centímetro, metro, ok? Vai colocar o nome, certo? Então, por hoje é só com a nossa aula de matemática.